Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para nossa aula um conceito que ele é bem polêmico. É o fair play. O fair play nada mais é do que o jogo limpo. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum momento da sua vida. Ela é utilizada hoje em diversos setores da sociedade. Ela nasceu no ambiente esportivo, através de práticas limpas, através da necessidade de que os jogadores das mais diversas modalidades tivessem condutas honestas, condutas aceitáveis, e que essas condutas pudessem servir de espelho para o restante da sociedade. Imagina, se lá no jogo de futebol, no campo, domingo, no Maracanã, um jogador de um time altamente reconhecido tem uma conduta desonesta. Se aquele jogador é tido como ídolo para uma sociedade, de certa forma, essa conduta acaba se tornando aceitável de uma certa forma para alguns indivíduos. Acaba sendo reproduzida sob a justificativa de, olha lá, o jogador camisa 10 do meu time faz isso, por que eu não posso fazer? Por isso, o jogo limpo ele é tão exigido no esporte. É claro que nós temos sempre um nível onde são exibidas as atitudes mais básicas, aquelas atitudes que todo mundo faria igual. Por exemplo, temos um jogador onde está lá, o jogo, e de repente cai um objeto de um jogador lá no meio do campo. Os outros jogadores dos outros times, eles vão parar, e vão devolver o objeto, seja uma caneleira, qualquer objeto, enfim. As pessoas vão pegar e vão devolver. Não é verdade? Ninguém vai pegar e vai tentar surrupiar aquele objeto. Ali no campo, num jogo com torcida, seja ele televisionado ou não, essa atitude ficaria muito feia, estaria num nível bem abaixo do que é aceitável socialmente. Mas agora, vamos pensar na seguinte situação. Está lá a final de um jogo importantíssimo, um jogo classificatório. É a final. O jogador está vindo, se aproximando do gol, dominando a bola. De repente, ele percebe que o goleiro desse time está caído, está lesionado, mas o jogo está seguindo. O jogo não foi paralisado pelo árbitro, mas o jogador está lá, o goleiro está lá, lesionado lá no gol, paradinho, lesionado, caído, precisando de atendimento médico. Esse jogador que está vindo avançando com a bola, depois dele ter visto essa situação do goleiro caído lá, ele tem duas atitudes. Ele pode tomar duas atitudes. Ele pode parar e esperar que esse goleiro seja substituído, receba o atendimento e dê seguimento à partida, ou ainda ele pode seguir como se nada tivesse acontecendo e fazer um gol lá, mesmo estando o goleiro machucado. Esse é o tipo de atitude que gera polêmica, as atitudes que estão acima do nível básico. Porque o básico todo mundo faz. O que é reprovável, a maioria consegue evitar de fazer. Mas agora o que está acima desse nível, são poucos que são capazes de realizar. E são essas atitudes que são a cada dia mais solicitadas na nossa sociedade. Elas estão a cada dia sendo menos vistas e estão a cada dia sendo mais necessárias e mais solicitadas. É aí que entra a polêmica do jogo limpo. Então,
Baseado nesse conceito, nós podemos concluir que, independente da modalidade esportiva, ninguém deve machucar ninguém, mesmo se for uma modalidade de luta. Existem os golpes que são permitidos e os golpes que são proibidos. Mas se uma pessoa está inconsciente, vamos imaginar uma luta de MMA, UFC, que são modalidades que têm assim, um caráter mais violento. Ainda assim, se o lutador está inconsciente, o árbitro vai intervir e vai paralisar a luta ali naquela situação. Agora, seria legal, seria honesto, um jogador está lá inconsciente, o lutador está lá inconsciente, vem o outro e prossegue agredindo? Seria isso uma atitude de fair play, de jogo limpo? Será que ele estaria sendo honesto com as regras da competição? Será que ele estaria sendo honesto consigo mesmo? São atitudes que precisam de reflexão. É certo que em um momento de competição, a pessoa está ansiosa. E quando a pessoa está ansiosa, ela tem a sua percepção modificada. Ela não vai perceber as coisas, as situações, do mesmo jeito que se ela estivesse numa situação de calma. Se ela tivesse calma, provavelmente ela faria escolhas diferentes. Ela decidiria as coisas de uma forma diferente. Mas existem valores básicos. Lembram daquela história do patamar que eu falei no começo da aula? Existem atitudes que estão muito abaixo do nível de aceitabilidade. Que mesmo que seja em uma modalidade que inclui atos de soco, chute, não são aceitáveis. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. O primeiro é um exemplo de fair play positivo. Nesse jogo aconteceu o seguinte: o jogo estava rolando, mas os jogadores não se deram conta disso, por algum motivo. E o jogador de um time foi fazer o lançamento da bola para o goleiro do outro time, para o goleiro seguir o jogo, né? Nesse momento, a bola entrou no gol. E o árbitro, ele deu o ponto, porque a partida estava rolando, né? Ele deu o ponto normal. Alguns jogadores do time que fez o gol vieram, comemoraram. Mas só que essa situação, todos os jogadores estavam acreditando que o tempo estava paralisado, que não estava valendo. Inclusive o jogador que chutou. Mas só que aí que veio a surpresa, que veio a atitude que está acima da média. Os jogadores desse time que fez o gol se reuniram e decidiram por tomar uma atitude. Vocês vão ver no vídeo que eles decidiram ficar todos paralisados durante algum tempo do jogo. E vocês vão ver o que aconteceu. En dan misschien wel het moment van de avond. Vertongen wil de bal even terugschieten op Van der Vlag. Die staat iets te ver voor zijn doel en dan scoort Vertongen. Ja, sorry. Dat is het enige wat hij kan zeggen. Het was absoluut niet zijn bedoeling. Wil die bal gewoon losjes terugschieten, dat doe je 9 keer. Als je probeert die bal in 1 keer erin te schieten, dat lukt 9 keer niet. En dit is die 10e keer. Ja, hij heeft een goede traptechniek, maar het is niet zijn bedoeling. Excuses op zijn plaats, maar het is wel 3-0 voor Ajax. En dan is iedereen die een Cambuurhart heeft, boos. Alleen Ajax verontschuldigt zich er ook voor. Aan monden van Jan Vertongen. En dan dit opmerkelijk moment. Cambuur trapt af. Ajax blijft staan. Doet niets. Wil Cambuur de gelegenheid geven om dit goed te maken. Dat is nog heel moeilijk. Zimmerman ramt die bal maar naar voren. Keeper Swinkels ingevallen voor Vermeer. Zegt, ja, wat moet ik doen? Laat de bal open. Houwing, de sprint. Houdt die bal binnen. En mag het dan goed maken. Eerlijk van de Amsterdammers, want zo hoort het. Uiteindelijk waren de Amsterdammers wel zo netjes om met 3-1 te winnen van Cambuur Leeuwarden. En zo wint Cambuur wederom geen wedstrijd. Viram só, galera? Que interessante o vídeo. Após ter ocorrido o gol por engano, todos os jogadores do time que fez o gol ficaram parados
para que o outro time fosse lá, fizesse um gol também e a partida seguisse em parâmetros de igualdade. Essa é uma atitude polêmica. Alguns de vocês podem dizer, se fosse no meu time eu não deixava não. Eles que não viram o jogo, eles que lutem. Não é esse ditado que está na moda? Eles que lutem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero é ganhar. Mas esse time, ele teve uma atitude acima da média. Eles foram lá e concederam ao outro time condições de continuar competindo em parâmetros de igualdade. Eu achei louvável a atitude desse time. Nós temos também um exemplo de fair play negativo, ou o anti-fair play. Nessa situação aqui, gerou bastante polêmica também. Foi o seguinte, durante o início da partida de handebol, todos os jogadores, mesmo que o tempo esteja rolando, todos param e fazem o cumprimento, apertam a mão, dão um abraço, se cumprimentam. E o time que estava jogando com esse da Coreia do Sul, salvo engano, vocês vão ver no vídeo o que aconteceu. Gente, essa partida, ela gerou muita polêmica. Vocês conseguiram entender? Um time estava lá, todo disposto a fazer o cumprimento formal, como é tradicional nos jogos de handebol, enquanto o outro time simplesmente ignorou. O árbitro deu o apito inicial, o time foi lá e fez o gol sem se importar ao mínimo com as regras, com o que seria socialmente aceitável ali naquela situação. Ele simplesmente estava concentrado na sua missão de vencer a partida. Depois acabou caindo em uma discussão cultural. Disseram que no país desse time que fez o ataque não era assim que funcionava, essa parte do cumprimento não existia, mas é uma partida atual, o que acabou gerando assim a desconfiança sobre essa versão desse time. Porque todo mundo conhece essa situação do handebol, de cumprimentar. Então, o time acabou saindo como uma imagem de desonestidade. Algumas pessoas até hoje julgam esse time com essa imagem de desonestidade. Aí cabe a cada um compreender. Será que valeu a pena ele ter feito aquele gol lá naquela situação? Isso daí é um juízo pessoal, né? Só cabe a cada um individualmente fazer esse julgamento. Nesse momento, não cabe incluir uma questão de uma discussão cultural, né? Porque cultura vai variar de acordo com o ambiente, não temos para onde fugir. Mas será que a cultura do handebol também não mereça ser valorizada naquele momento? É mais um item que deve servir de reflexão pessoal. Mas vamos dar sequência aqui. É justamente isso que eu acabei de falar, a sociedade versus o jogo. A cultura da sociedade, a cultura daquele país, com a cultura do jogo do handebol, que é internacional. Se a pessoa aceitou participar daquele jogo, entende-se que ela aceita todos os regulamentos, certo? E tudo isso tem um limite. Existem situações que estão bem no topo da linha da sensibilidade. Até quando a minha atitude vai ser aceitável? Até onde é esse limite?
Existe sempre, claro, a questão pessoal, os seus valores. Se você É justamente nesse ponto que a questão do fair play torna-se polêmico, porque esse limite ele é bem sensível e ele é também pessoal. Por mais que nas escolinhas de esporte os professores ensinem, orientem os jogadores, os atletas a ter posturas honestas, a ser sensíveis, a ter empatia uns com os outros, independente de ser alguém do seu time ou de ser alguém que está competindo contigo. Essa é uma questão que somente o jogador que está lá envolvido na situação vai poder decidir. Ele pode depois ter que arcar com as mais diversas consequências, mas na hora ali é só ele que tem o poder de decisão. É só ele que vai poder estabelecer até onde vai esse limite. Só ele que vai poder pesar os valores que estão envolvidos nessa situação. Os valores que vão ser prioridade nessa situação. Se é mais importante ganhar ou se é mais importante garantir a saúde, a segurança e a honestidade daquela situação toda. Se é mais importante eu sair campeão ou eu sair com a minha imagem íntegra. Agora eu vou trazer para vocês uma situação de fair play que gerou muita polêmica nos últimos anos. Essa reportagem fala sobre a postura ética do lutador Anderson Silva. Eu gostaria que ficasse claro aqui que eu não estou expondo a minha opinião. Eu estou simplesmente fornecendo argumentos para que vocês construam a sua opinião pessoal. Estou somente fornecendo fatos. Realmente aconteceu a situação de ser questionada a postura no momento da luta que esse lutador estava lá envolvido. Por vezes ele fazia provocações, no momento da luta provocava os lutadores e seus oponentes. Ele fazia piadinhas. E o que eu quero que vocês pensem é: será que esse lutador, a atitude desse lutador estava abaixo da linha, estava na linha ou estava acima da linha? Assistam o vídeo e depois nós vamos tirar as nossas próprias conclusões. Nos campos, nas quadras, nos ringues, provocar é ético, faz parte do esporte. A última luta de Anderson Silva virou um debate sobre o tema e o dono do cinturão peso médio do UFC não se esquivou das respostas. Vai tentando matar a barata dele, como ele dança, como ele baila, como ele brinca, como ele ginga, como ele sobra. Sobra Anderson Silva. Às vezes acontece, às vezes você está tão adrenalizado que às vezes você tá tão ali na vontade de fazer a luta, de querer a luta, que você acaba falando. Agora o Anderson chuta e os golpes dele são contundentes, ele ri. E o público ri junto. Literalmente tira a onda Anderson Silva com Demian Maia. Acho que pro show é feio, agora você como lutador, você tem que saber lidar com isso. A disputa pelo cinturão dos pesos médios do UFC entre dois brasileiros saiu do ringue e levantou polêmica sobre a ética no esporte. Anderson Silva venceu Demian Maia, mas ouviu mais críticas que elogios pelas provocações que fez durante a luta. É o lado da ética, ao lado de faltar ao respeito com o adversário, isso é uma outra coisa. E houve um momento ali que realmente deu essa impressão. As provocações fazem parte dos esportes de luta.
e são até estimuladas pelos promotores de eventos. O maior pugilista de todos os tempos também gostava de irritar o adversário. O que o Muhammad Ali fazia muito era que na hora que ele clinchava com o adversário, ele fazia perguntas do tipo, é isso que você, esse que é o teu golpe mais forte? Normalmente ele se mantinha naquilo. Qual o limite que a gente pode colocar? Enquanto o atleta lutar, ele fazer a graça dele, porque a graça pode ser para tirar a concentração. No momento que o atleta pare de lutar para fazer as graças, aí realmente não seria uma coisa positiva para o MMA. No ringue, Anderson chegou a se desculpar pelo que fez. Mas esse não sou eu queria pedir desculpa a todos. Mas ele já não parece arrependido. Você não pode estar xingando a mãe do adversário, xingando, falando palavrões pro adversário, mas, pô, se chamar o cara pra brigar, pô, pedir pro cara levantar, pedir pro cara bater em você, isso é normal, né? Não vejo nada demais nisso. E em outros esportes, será que também existe uma ética própria? No vôlei, as encaradas costumam provocar confusão. No rugby, elas fazem parte do espetáculo. E no futebol, o que pode e o que não pode na hora de provocar o adversário? Gracinha a mais que eu fiz, né? Não era pra ter feito, mas é que deu vontade e acabei fazendo. Quando eu fiz isso, eles reclamaram, então acontece. Eu acho que essas coisas depois que faz o gol, dancinha daqui, sabe? Eu acho que isso é deboche. Até no título carioca do Botafogo, conquistado neste domingo, Jefferson determinou o seu limite entre a provocação e o desrespeito. O Caio e os outros jogadores estavam treinando dancinha, as coisas, e a gente chegou para eles e falou, olha, realmente a gente chegou até aqui sem dancinha, então vamos continuar sem dancinha. Pois é, galera. Essas discussões, elas têm gerado bastante polêmica no ambiente esportivo. Mas a grande maioria dos times, dos clubes, eles concordam que o esporte, ele tem que ser um agente de estímulo de boas práticas. O esporte, ele deve não somente promover saúde, ele deve também promover o bom caráter da pessoa, promover valores, promover atitudes positivas. E aí, sim, foi construído um conceito de fair play integral, que extrapola somente as atitudes dos jogadores nos campos. Vai além. É um conceito que entende que o esporte, ele deve ser muito mais do que somente um jogador no campo fazendo o que é certo. Tudo que envolve o esporte deve ser positivo. É por isso que todos os clubes se juntam para lutar contra esses fatores. O primeiro deles é a fraude. Como assim a fraude? A fraude para conseguir melhores patrocinadores, fraudes para conseguir sediar eventos. O esporte, de forma geral, abomina toda prática que seja fraudulenta. O esporte, ele é contra esse tipo de fraude. E a fraude, não só fraude nos eventos, mas também a fraude na performance de cada atleta. Está aqui o segundo item, o doping. Doping nada mais é do que o uso de substâncias proibidas para conseguir um rendimento maior. Os esportistas, de forma geral, são contra o doping. Existe também a luta contra a violência física. Em períodos anteriores, existia a cultura de cidadãos que iam para o ginásio de futebol somente para brigar. Eram alguns criminosos que se infiltravam em clubes de torcida organizada para incentivar a violência, para arrumar confusão. Então, o esporte se reuniu contra a violência física e verbal também. Será que a prática de dizer que o juiz é ladrão, que o jogador é isso, que o jogador é aquilo, será que essa atitude é realmente correta? Será que ela deve ser propagada? Será que ela deve ser incentivada?
ou que nós devemos refletir sobre ela? O esporte também se uniu contra a desigualdade de oportunidades. Por isso, a maioria dos grandes clubes vem revertendo parte do seu lucro em projetos sociais, em atitudes humanitárias, para poder oportunizar que mais crianças e adolescentes cheguem ao topo. Não somente aquelas crianças que têm dinheiro para pagar uma escolinha, para chegar ao alto rendimento do esporte, mas todas as crianças, desde o menino que está lá em condições de pobreza até o menino que tem um alto poder aquisitivo, que todos tenham igualdade de competição, igualdade de condições para a competição. Segundo, agora aqui ó, o próximo, contra a corrupção. Imaginem a seguinte situação que era comum no futebol. Olha só, eu vou te pagar aqui uma quantia X, tantos reais, para o seu time, deixar o meu time vencer. Vocês acreditam que essas situações eram comuns no futebol? Mas agora não, né, galera? Agora existe o fair play integral. O fair play que incentiva o jogo limpo em todas as práticas que envolvem o esporte. E a última é a comercialização excessiva. Quando a necessidade de expor os seus patrocinadores, a necessidade de fazer propaganda estava acima da necessidade de treino, da necessidade de buscar fazer o que realmente os jogadores deveriam fazer. Quando o jogador deveria estar treinando, ele acabava estando fazendo propaganda, envolvido em setores que não estavam diretamente relacionados com o seu ambiente, que era o foco das suas atividades. Então, o fair play integral, ele luta contra a comercialização excessiva do esporte. Hoje, galera, o que eu quero que vocês façam? Hoje, eu não vou pedir que vocês copiem esses conteúdos no caderno de vocês de uma forma como nós fazemos sempre, né? Eu vou pedir para que vocês construam um informativo, uma espécie de um cartaz. Esse aqui fui eu que fiz, vejam bem. Eu coloquei a palavra fair play, coloquei o que ela significa e coloquei algumas palavras que expõem significados para mim dessa prática. E é isso que eu peço para que vocês façam. Uma espécie de um cartaz informativo sobre o fair play. Vocês podem usar a criatividade, vocês podem fazer em um material reciclável. Eu sei que nesse momento de quarentena, nós não temos onde comprar material, não é verdade? As papelarias não estão abertas. Você pode fazer na sua folha de caderno, você pode fazer em uma folha de papelão, você pode usar a sua criatividade para construir um informativo sobre o fair play, sobre o jogo limpo. Certo, galera? Coloquei aqui uma palavra que está bem na moda, não é verdade? Empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir como o outro sente. Será que quando eu realizo o anti-fair play, se fosse comigo, eu ia gostar? Será que se fosse o meu time lá sendo prejudicado, eu ia gostar? Será que eu não ficaria muito mais feliz se o outro time tivesse uma atitude positiva? Então é isso que nós vamos estimular, que todos tenham uma atitude agradável, uma atitude positiva. E por falar em quarentena, coronavírus, nós temos aqui um questionamento, uma reflexão. Nessa época de quarentena, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram suas atividades paralisadas.
O que será que nós estamos fazendo para amenizar o sofrimento dessas pessoas? Será que ainda como criança nós não podemos ter uma atitude de solidariedade para amenizar o sofrimento dessas pessoas? O que será que nós podemos fazer, conversando com nossos pais, é claro, para poder buscar soluções conjuntas para poder amenizar o sofrimento de alguém? Pode ser um amigo nosso de sala de aula que está passando por uma dificuldade. Nós precisamos nos colocar no lugar de alguém. Será que nós não podemos perguntar se alguém está precisando de algo? Isso seria o reflexo dos nossos valores. Seria o fair play sendo aplicado nas nossas vidas. Agora, mais um assunto polêmico. Coronavírus versus sedentarismo. Durante a quarentena, existe a possibilidade de se exercitar, não é verdade? Muitas pessoas estão se exercitando dentro de casa. Existem, inclusive, programas que foram criados exclusivamente para resolver essa temática. Grupos de academias que fizeram um conjunto de atividades para prevenir o sedentarismo, para que as pessoas não se tornem sedentárias nesse período que elas não podem ir às ruas. Mas nós vimos também um outro lado dessa relação do coronavírus com o sedentarismo. Nós vimos que pessoas sedentárias acabaram sendo mais atingidas do que pessoas que são fisicamente ativas. Isso é mais um incentivo para que a gente se movimente a cada dia mais. Certinho, galera? Então, vamos atentar para todas as atitudes de prevenção. Nós vamos tentar nos prevenir contra o coronavírus. E nós vamos tentar também ser pessoas mais solidárias. Perguntar, talvez, se um vizinho precisa de alguma coisa, se um amiguinho da escola precisa de algo. E assim nós vamos ter uma sociedade muito mais bacana. Certo, galera? Então, eu vou aguardar no meu e-mail e no meu WhatsApp a foto com a atividade de vocês. Não esqueçam de construir esse quadro. Você pode fazer um desenho, você pode escrever algumas palavras, você pode escrever um texto, você pode fazer uma frase também. Mas eu quero ver o que você vai construir. Não esqueça de utilizar materiais que você já tenha na sua casa. E eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até mais!